das Crônicas, capítulo 12, apenas o versículo 32. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a Deus a minha gratidão por estar mais uma vez aqui. Estendo a gratidão ao pastor dessa igreja, o pastor Renê, meu amigo, que nos recebe sempre bem. Deus abençoe o senhor, a esposa, todo o ministério, o presbítero Odivan, o irmão Joãozinho, que é multifuncional do louvor, né? O nosso irmão também, os demais músicos. Louvamos a vida ali pelo cinegrafista, né? O Cregivaldo, né? Cregili, Jesus. Meu cunhado José, que sempre quando a gente está por aqui, ele nos auxilia. E quando a gente precisa no sul do Brasil, ele arruma as malas e vai, né? E ontem nós pregamos uma mensagem, como disse o irmão, e Jesus batizou um diácono sentado na cadeira ontem, do lado, um diácono de Pilões. Jesus batizou ele com o Espírito Santo. O pastor que trouxe ele disse: pastor, ele falou língua pela primeira vez. Eu digo que está batizado com o Espírito Santo e com fogo e selado. Jesus é bom demais. Vamos lá. 1 Crônica 12, 32 diz assim: 12, 32 de 1 Crônicas. Deus abençoe toda a igreja. Está ali a Lívia, né? Essa Lívia é corajosa para a obra, né? Tem uma chamada missionária, apaixonada pela obra de Deus. Isso é muito bom. A nossa igreja de Camboriú, ela manda muitos jovens missionários para o campo. Tem umas, hoje não são mais meninas que estão já idosas, que nunca quiseram casar para fazer a obra de Deus. Tem que ter uma renúncia, né? Porque não é, o preço é grande. Diz assim: e dos filhos de Isacar, 200 de seus chefes, destro na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens. E você diz amém, pode se assentar. Amém. Meus irmãos, eu quero colocar um tema nessa mensagem. Deus cuida da sua descendência. Eu quero que você memorize essa frase, porque é uma frase profética. Eu tenho base bíblica para falar isso para vocês nessa noite. E esse é o tema da mensagem que eu vou pregar. Deus cuida da sua descendência. Aleluia, aleluia. E todos nós temos descendentes para Deus cuidar. Quantos têm descendentes para Deus cuidar? Eu estava meditando nesse texto aqui de 1 Crônicas 12, 32. E nós estamos analisando uma história muito interessante de 200 homens que foram escolhidos a dedos pelo rei Davi para uma função diferenciada de todas as pessoas que fizeram ou faziam parte do reinado de Davi. Esses 200 homens, a Bíblia diz que eles eram da tribo de Isacar. A gente sabe que Isacar foi um dos filhos do patriarca Jacó. E quando Jacó estava bem velhinho, vivendo já os seus últimos dias na terra, ele chamou os seus 12 filhos e fez uma reunião lá no Egito, onde eles estavam morando, depois que Deus trabalhou e fez aquele milagre na vida de José. Jacó chama os seus filhos e ele começa a colocar a mão na cabeça de cada um e imperpetrar sobre cada um dos seus filhos uma bênção patriarcal, para que essa bênção alcançasse toda a sua descendência. É Jacó que vai colocar a mão na cabeça de Judá e vai profetizar sobre o Messias. Jacó nunca tinha ouvido falar no Messias, mas ele profetiza sobre o Messias. Cada um dos seus filhos recebe uma palavra. E quando chega o momento de Isacar, eu quero que você abra aí, sentado mesmo, a sua Bíblia, para ler comigo
Gênesis 49, quando você chegar em casa, você pode ler o capítulo inteiro. Mas Gênesis 49, versículo 14 e 15, vai nos revelar quais foram as palavras de Jacó para o seu filho Esacar e a sua descendência. Gênesis é fácil, que é o primeiro livro, capítulo 49, por ser um culto de ensino hoje, eu vou aproveitar a carona aqui para trazer uma palavra de ensino para vocês, como o pastor tem feito toda semana. Olha o que é que Jacó disse para o seu filho: Isacar é um jumento de ossos fortes. Tem uma vírgula. Irmãos, olha aqui para mim, depois a gente lê. Quem é o pai que chamaria seu filho de jumento? Meu filho, você é um jumento. Até porque é uma palavra que tem dentro das entrelinhas do texto um sentido pejorativo, dependendo da região. Eu já rodei 22 ou foi 23 estados do Brasil. O último que eu fui agora foi no Acre. O Acre tem uma diferença de quase 3 horas no fuso horário. Mas o que tem interessante de um estado para outro é a questão cultural. Você sai do Rio Grande do Norte, você chega no Maranhão, você já vê uma diferença cultural muito grande na forma de se entender o significado de algumas palavras. Jacó diz para o seu filho, com a mão na cabeça dele, abençoando ele, Jacó diz: você é como um jumento de ossos fortes. Aí ele continuou dizendo: deitado entre 2 fardos, e viu ele que o descanso era bom, e a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributos. Eu preciso explicar isso aqui para você entender onde eu quero chegar na mensagem. Jacó está trazendo uma revelação profética sobre o seu filho Isacar e a sua descendência. Jacó não tinha como saber do futuro dos seus filhos, mas o Espírito de Deus, que conhece passado, presente e futuro, que falava na boca de Jacó naquele momento, estava esclarecendo para Isacar algumas coisas que aconteceriam com a sua descendência. Aleluia. Quando Israel conquista a terra prometida nos dias de Josué, a tribo de Isacar recebe a herança das terras. Deus deu para a tribo de Isacar 16 cidades e as suas aldeias. Está escrito em Josué 19, 17 ao 23. Deus deu como herança para a tribo de Isacar 16 cidades e as suas aldeias. Essas cidades ficavam próximas do rio Jordão, e elas iam até a planície na região da Palestina. Deixa eu explicar isso aqui para você entender. Aonde tem água potável, tem fartura, tem prosperidade e tem riqueza. Vocês concordam comigo? Eu estive mês passado, mas o meu filho pregando num trabalho em uma cidade do Pernambuco que faz divisa já com Petrolina ali e depois Juazeiro na Bahia, uma cidade chamada Lagoa Grande. Lagoa Grande é a capital do vinho e da uva. E sabe onde é que Lagoa Grande está? Nas margens do Rio São Francisco. Eu falei para uma dona de uma hortifruti lá em uma cidade de Santa Catarina sobre essa cidade chamada Lagoa Grande, que é a capital da uva no Nordeste e do vinho. Ela disse assim: uva no Nordeste? Por que ela falou isso? Porque ela sabe que para ter um plantio de uva precisa de água. Eu disse para ela: querida, tem água no Nordeste também.
Eu fui na fazenda de uns irmãos em Lagoa Grande e eu fiquei maravilhado, porque lá chove pouco, mas tem água todos os dias para se plantar através de irrigação. Eu chupei uva, eu chupei pinha, que é uma das frutas que eu mais gosto. Eu chupei siriguela tirando do pé. Todo tipo de fruta que você imaginar tinha na fazenda dos irmãos. O gado tudo gordo, porque onde tem água tem riqueza. Quem concorda comigo? Porque é que a ideia do Nordeste ser irrigado através do São Francisco, ela é excelente, porque aonde o São Francisco irriga, é tirado uma irrigação de lá, a riqueza chega. Quando chega a água, a irmã não precisa racionar a roupa para lavar uma vez por semana. Tem uma barragem em Caicó que recebeu essa irrigação lá do Rio São Francisco. A minha mãe lava a roupa todo dia agora. Todo dia. Pergunte para o Zé, que sempre vai na casa da minha mãe. Minha mãe lava a roupa todo dia, porque tem água. Caicó, às vezes chegava água 2 vezes por semana. Agora tem todo dia água em Caicó. Pastor, para que o senhor está contando isso? Calma que eu chego lá. A Bíblia diz que os descendentes de Isacar receberam como herança 16 cidades na beira do rio. Um lugar fértil, um lugar cheio de riqueza. E sabe qual foi a ordem de Deus para Moisés e foi repassada para Josué? E Josué repassou para o povo: chegando na terra que o Senhor vos dará, terra que mana leite e mel, não faça alianças com os moradores de lá, expulsai-vos os moradores da terra, não façam pacto nem aliança, porque a terra quem deu a vocês foi o Senhor. Mas quando a tribo de Isacar se apossa das 16 cidades, cidades tudo já prontas, com moradores, a ordem de Deus foi essa: expulse os moradores, porque a terra de vocês era por meio da guerra. Deus usava esse método, o método da guerra naquela época. Hoje não tem mais, a guerra hoje é espiritual. Mas é interessante que os descendentes de Isacar, irmão Joãozinho, quando viram aquela cidade na beira do rio, aquela cidade e as suas aldeias, um lugar próspero, eles se combinaram entre eles e disseram: ninguém vai brigar com ninguém aqui. Aqui a gente vai deixar o povo na terra, vamos nos associar com eles, porque a gente não vai perder tempo brigando não. Por isso que Jacó disse assim, voltando para Crônicas 12:32, ou seja, Gênesis 49:14: Isacar é jumentos de ossos fortes. Isso aqui está falando de força. Jacó estava dizendo: meu filho, você e a sua descendência serão homens fortes, homens que terão a força de um jumento. Você sabia que um jumento consegue se deitar com 2 caçoar cheio de batata nas costas? Se deita e se levanta a hora que quer, porque tem força. O jumento consegue dormir, descansar com os cambitos cheios de capim. Capim é leve, né? Uma coisa mais pesada, uma coisa mais pesada para botar no jumento: pedra, lenha. Vocês acabaram com o jumento agora, lenha de angico pesa, viu? Jacó está dizendo que Isacar é jumento de osso forte que se deita entre 2 fardos. E o texto está dizendo assim, que Jacó disse para eles: Isacar viu que o descanso era bom, tem água para tomar, tem aonde plantar. O povo está ali, mas parece que o povo não ia atrapalhar eles, pensava eles. E eles fazem alianças
com o povo da terra. Olha o que é que está escrito: e a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar, e serviu a eles naquela cidade pagando tributo. Gente, ou coisa ruim é fazer as coisas fora da direção de Deus. Deus deu a bênção, Deus ensinou sobre a bênção, Deus escolheu o lugar, e eles chegaram lá, fizeram parceria dizendo: a gente vai plantar aqui e a gente vai pagar tributo para vocês, ninguém vai mexer com vocês. Os cananeus disseram: ô povinho bom esses judeus, disseram que era um povo de briga. Isacar pega a sua bênção e dá de mão beijada para os moradores daquela região. Por isso que Jacó vai trazer essa profecia, dizendo que eles serviram pagando tributos. A primeira geração dos filhos de Isacar foram tributários numa terra que era deles. Eu vou dizer uma coisa aqui muito forte, quero me incluir nisso também como pregador. Às vezes nós, cristãos, não desfrutamos de certas bênçãos que Cristo já outorgou na nossa vida por causa das nossas ações. Às vezes coisas simples que nós fazemos, que elas interceptam as bênçãos que Deus já nos deu para desfrutarmos. Eu entendo perfeitamente que cristão está sempre em guerra, todo dia uma batalha. Pastor Renê, eu vou dizer uma coisa para o senhor aqui, eu já fico até preocupado quando eu não estou numa luta grande, eu fico meio assim, olhando assim, Jesus, fico meio desconfiado. Quem é assim também, irmão? Você termina de vencer uma, já fica procurando. E os irmãos antigamente, hoje ninguém mais faz isso. Os irmãos antigamente diziam: Jesus, manda minha luta para eu não me desviar. Eu alcancei, não é verdade? É ou não é, pastor? Jesus manda aquela prova para eu ficar crente. Hoje ninguém ora mais esse tipo de oração, não. Eles viram que a terra era boa. A primeira geração dos filhos de Isacar não desfrutaram o que lhe era dado por direito da parte de Deus. Tem uma coisa, nós vamos nos levantar com graça de Deus aqui nesse culto, e aquilo que nos foi dado por direito, nós vamos nos apossarmos debaixo da autoridade do nome de Jesus. Quem acredita, dá um glória para Deus aí. Os tempos se passaram, aparecem a segunda geração dos filhos de Isacar. Sabe onde é que eles vão aparecer? Eles vão aparecer em Juízes 10. No capítulo 10 de Juízes, versículo 1 diz assim: passado o tempo de Abimeleque, um homem de Isacar, chamado Tolá, neto de Dodó, levantou-se para libertar o povo de Israel. A tribo de quem era tributário, a tribo daqueles que eram serviçais para uma nação, que não era para eles estar sendo serviçal, agora vão aparecer na galeria dos juízes. Esse homem chamado Tolá se torna um dos juízes de Israel. Ninguém acreditava que da tribo de Isacar haveria alguém com essa qualificação, porque os demais filhos de Jacó, os 11 filhos de Jacó, ficaram sabendo da besteira que Isacar tinha feito, não conquistando as 16 cidades que estavam na planície do Jordão. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: se você ou eu fizermos uma coisa errada, nós ficamos marcados pelas pessoas, nós ficamos marcados pelos amigos, pelos vizinhos. E quando você faz algo que
não é positivo, às vezes alguém nunca mais vai acreditar em você. Você fica semelhante ao filho pródigo que perde toda a sua credibilidade. Mas quando menos se estava esperando, aparece esse homem chamado Tolar, cheio do Espírito Santo, e começou a livrar Israel das mãos dos cananeus naquela época. E todo mundo dizia: mas Isacar, ou seja, Tolar é da tribo de Isacar. Mas o Espírito de Deus encheu, porque o Espírito de Deus não trabalha com o passado, trabalha com o presente e trabalha com o futuro. O passado, ele fica no passado. Eu preguei na igreja onde Deus me deu uma mensagem profética para uma irmã, e Deus disse assim para ela: diga para minha serva que o passado dela está no passado. É página virada do livro. As coisas começaram a mudar. Nós temos um juiz agora da tribo de Isacar. Os homens que eram tributários começaram a reagir. Irmãos, primeira coisa que nós precisamos aprender diante das adversidades e diante daquilo que fazemos contra a vontade de Deus, a gente precisa aprender a reagir. Pastor, como é que eu reajo? Me arrependendo. Primeiro caminho. Poxa, Jesus, eu errei. Isso aqui precisa ser consertado, Jesus. Aí Deus começa a trabalhar. Deus diz: estou vendo arrependimento. Deus é apaixonado por arrependimento. João deixou bem claro, dizendo: filhinhos, não pequeis. Parece que João estava se estendendo o dedo. Mas se alguém pecar, teremos um advogado ao lado do Pai, Jesus Cristo justo. Aleluia. Os filhos de Isacar começaram a reagir. E não parou por aí não. No capítulo 5 de Juízes, versículo 15, diz assim, ó: os príncipes de Isacar estavam com Débora. Achou que tem interessante, irmão? Débora foi a quarta juíza de Israel, a única mulher que foi juíza. E os homens de Isacar começaram a abrir os olhos para a visão espiritual, viram Deus na vida de Débora e disseram: nós estaremos com Débora em tudo aquilo que ela falar. Eles começaram a reagir, eles começaram a mudar de atitude. E a Bíblia diz em Provérbios, eu gosto disso aqui, 22, 29, Provérbios 22, 29 diz assim: o homem diligente não ficará em posição inferior, mas será honrado, e às vezes a honra é pública. Eles começaram a reagir, Deus começou a honrar, já levanta um juiz na descendência, já coloca eles do lado de Débora, profetiza, e não parou por aí não, irmãos. Teve muita coisa que foi acontecendo. Eu vou destacar o que a gente leu aqui agora. Nós vamos encontrar em Crônicas 12:32, a Bíblia dizendo que dos filhos de Isacar, dos filhos da tribo que pagava impostos lá em Canaã, nos tempos de Davi. Irmão, vocês sabem que Davi era um camarada extremamente espiritual. Cometeu os erros, mas tinha um coração quebrantado e ele era espiritual. A gente sabe demais que foi o único homem que Deus disse: achei alguém com um coração parecido com o meu. Ninguém mais teve essa palavra sobre sua vida a não ser Davi. Agora, na época do seu reinado, Davi traz para Jerusalém a Arca da Aliança. A gente sabe da história. Primeira vez que ele tentou trazer, não deu certo, porque ele fez a coisa do jeito dele, não funcionou. Na segunda tentativa funcionou, do jeito que Deus queria. Agora Davi começa a organizar o lado espiritual para ter culto na tenda lá em Jerusalém. Irmão, você sabe o que é que Davi fez? Davi assalariou cantores para não trabalhar em nada e ficarem, é claro que revisava o turno, 6 horas Joãozinho tocando. Aí cansou,
vão para casa descansar, vem o segundo turno, vai cantar para Deus mais 6 horas para a glória descer na tenda. Era 24 horas de culto no tempo de Davi. Asaf, você e o coral de Jedutum são os gestores do louvor. Não vai faltar culto aqui na tenda. Tem que ter culto 24 horas. E quando Davi começou a fazer culto 24 horas, a glória de Deus começou a descer em Jerusalém. As conquistas começaram. Aí ele começa a fazer isso aqui que a gente leu. A procurar 200 homens da tribo de Isacar, com uma virtude que ninguém tinha. Eles são chamados aqui na Bíblia de cientistas de Deus. Mas o que é que tem de interessante, irmãos? Eles tinham uma capacidade espiritual de prever, e por meio de atos proféticos, aquilo que haveria de acontecer no futuro. E Davi investe nesses 200 homens, nesses 200 cientistas. E tem mais. O texto que lemos em 1 Crônica 12, 32 diz que todos os irmãos de Isacar, que era a sua descendência, obedeciam a eles. Irmãos, imagine uns homens que eram pagadores de impostos, que estavam sendo tributários. Agora aparece 200 destacados pelo rei e dando ordem, mandando: você vai fazer isso, porque Deus mandou eu lhe dizer que fizesse. Deus começou a honrar. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com essa mensagem? Quero dizer para os irmãos que Deus escolhe certas pessoas que nós nunca escolheríamos. Deus chama para a obra dele pessoas que talvez não chamaríamos. Eu passei numa igreja uma vez que eu pastoreava, e eu comecei a observar uma irmã. Chegava cedo para orar. Fui olhar o caderno do dízimo para ver se era dizimista, porque tem gente que faz pingar fogo, mas não dizima na igreja. Beba água gelada, usa o ar, não é aqui não, viu? Mas dízimo que é bom, na casa de Deus não está nem aí. Dízimo não é forçado, mas é uma expressão de amor quando a gente ama a obra de Deus. Comecei a observar aquela irmã. O tempo que eu passei ali observando, quando estava chegando perto, a minha gestão naquele lugar, naquela igreja que eu congregava, eu trabalhava com as mulheres. Eu chamei ela para um ministério. Falei: vou chamar a irmã fulano, puxei a ficha dela, um testemunho de caráter na cidade. Todo mundo tinha ela como uma serva de Deus. Eu chamei ela para um ministério. Quando eu chamei, um obreiro da igreja disse: meu Deus, misericórdia, pastor, o senhor está chamando uma cobra para lhe morder. Irmãos, eu olhei para ele e disse: a cobra me mordeu, mato ela de vara. Eu usei uma figura de linguagem. Investimos naquela irmã até hoje, mas em muitos anos ela está lá dedicadíssima na obra de Deus. Eu acho que nunca nem casou, de tão dedicada que ela está na obra de Deus. Irmãos, Deus chama pessoas que talvez nós não chamaríamos para a obra dele. Deus não chama alguém só porque tem uma linguagem intelectual. Eu me lembro, irmãos, eu sou do tempo que a gente chamava obreiro para a obra, para pregar, que os irmãos falavam para o modo, adonde, falavam um linguajar errado, mas caía fogo de Deus na igreja, a glória de Deus descia na terra. Talvez tenha até alguém aqui da descendência dele, o irmão, que a gente chamava ele de Chico Leonel, da Assembleia de Deus, que já dorme no Senhor. Eu fui até no dia do sepultamento dele. O irmão Chico Leonel ele não era analfabeto, mas pregava que parecia uma pessoa que era PhD em teologia. Sabe o que é? Graça. Gente que Deus chamou. Eu quero que você nesta noite se levante na presença de Deus e diga: Deus me chamou e eu vou avançar. Eu não sei pregar, mas vou preparar a mensagem. No dia que o pastor René me chamar, eu estou pronto para pregar. Às vezes
você não acredita nem na sua chamada, mas Deus acredita em você. A descendência de Isacar se torna uma descendência destacada no reinado de Davi e nos reinados posteriores. Por quê? Porque eles reagiram quando entenderam que estavam sendo tributados de forma desnecessária. Toda ação, ela tem uma reação no mundo espiritual. E quando a gente resolve reagir a determinados problemas, Deus começa a agir. Deus começa a trabalhar. Deus começa a fazer aquilo que a gente não acredita que vai acontecer. É a palavra que Deus está nos direcionando nessa noite. A descendência de Isacar, que era tributária, agora são cientistas de Deus na terra de Israel. Irmãos, quem é que não quer estar perto de um cientista? O camarada que inventou energia elétrica, todo mundo queria estar perto dele. Eu queria saber quem foi o cara que inventou a internet, para a gente mandar os parabéns para ele. Quem inventou o celular para se fazer os vídeos. Eu estou falando em tese para você entender, mas é uma realidade. Tem cientistas que fizeram história nessa terra, falando de coisas seculares que são benéficas para a nossa vida até hoje. Agora Davi está escolhendo os cientistas de Deus. Pastor, o que é que esses cientistas faziam, irmão? Davi era um tipo de homem que ele podia até errar, mas ele errava tentando fazer aquilo certo na presença de Deus. Por quê? Porque ele consultava Deus. Eu estava lendo esses dias um texto sobre Davi, relacionado aqui com os cientistas, que Davi saiu para uma batalha com os filisteus. E toda vez que Davi saía, ele consultava o Senhor. No peitoral do sumo sacerdote tinha duas pedras, Urim e Tumim. Davi consultava o sacerdote. O sacerdote era o instrumento de Deus, ou o profeta. Se a pedra acendesse, Deus dizia: pode ir para a batalha. Se a pedra não acendesse, não saísse de casa. Era um método que Deus usava, ou Deus usava um profeta. Davi saiu para a batalha contra os filisteus, venceu no estralar de dedo. Os filisteus recuaram, Davi voltou para casa com poucos dias. O texto diz que os filisteus voltaram, mas Davi tinha cientistas de Deus no reinado para interceder e para ouvir a voz de Deus. Davi torna a consultar a Deus. Parece que eu vejo, pastor René, Davi reunindo só eu e os cientistas agora. Pessoal, traga o suco de goiaba para os cientistas. Se somos aqui, tem que ser bem tratado. Eles eram destacados. Todo mundo respeitava eles, é o que a Bíblia diz. Até aqueles que os seus descendentes falaram mal, agora respeitavam. Davi consultava os cientistas e Davi obedecia o que esses homens dotados na ciência de Deus falavam para o rei. Davi consultou o Senhor e disse: Deus, os filisteus voltaram, eu saio da mesma forma que saí na primeira vez? Deus disse: não. Agora você vai fazer diferente. Davi pegue o exército. Irmãos, não adianta a gente querer questionar métodos de Deus. Deus faz coisas que parecem que diante da lógica é estranhas. Sabe o que é que Deus disse a Davi? Pegue o exército. Davi, você sabe aquelas copas de amoreira, aquelas plantas chamadas amoreira, que tem uma copa grande? Sim, Deus. Que fique nas proximidades do palácio que você mora? Sim. Eu quero que você pegue o exército e acampe o exército por trás da copa dessas amoreiras. Quando você vir o estrondo de alguém pisando na copa das amoreiras, saia para a batalha, porque eu estou saindo na frente. Se você for observar a história de Joabe, capitão do exército de Israel nos dias de Davi, depois vai se rebelar nos tempos de Salomão. Joabe sempre foi um cara meio incrédulo e questionador. Joabe questionou Davi: Davi, como assim? A gente vai ficar abaixado, Davi, atrás da copa dessas árvores.
Davi disse: Deus mandou, não posso fazer nada. Irmão, se Deus mandar, descanse. Se Deus mandar, o pau pode cantar nas costas, mas Deus mandou, Ele cuida de você e dos teus. Não se preocupe não. Eu gosto de um hino, irmãos, que eu não sei cantar ele não, só sei de uma frase, diz assim: está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Quem conhece? Aleluia. Depois a gente fala um coral, prepara aí, viu, Joãozinho? Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Cadê? Quem sabe? Olha aí. Eu só tecei, viu? Joãozinho já pegou. Olha aí, vá. Que coral abençoado. Isso não é um hino, é uma mensagem profética, irmãos. Oh, glória. Eu já vou encerrar a pregação. Amém? Primeiro Crônicas 14 diz assim: tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: não subirás atrás deles, mas rodeia-o por trás, e vem a ele por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha das copas de marcha pelas copas das amoreiras, então sairá a peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército filisteu. Olha a ordem de Deus. E foram muitos dias o exército acampado por trás da copa das amoreiras. Joabe dizia: Davi, da posição que estamos, a gente pega os filisteus agora. Davi disse: não, porque eu não estou ouvindo o estrondo da copa das amoreiras. Eu não estou ouvindo. Vá ficando de pé com permissão do pastor, enquanto o Joãozinho prepara para cantar. Ei, quando todo mundo está cochilando, Davi escuta, porque quando é revelação de Deus, a gente precisa estar ligado para ouvir. Quando é direção de Deus, a gente precisa ficar conectado para entender o momento de Deus. Ei, de repente, Davi se desperta. Davi sempre estava orando ou conversando com Deus, ou meditando. De repente, pastor Renê, Davi se levanta e disse: vamos se preparar para a batalha, porque eu acabo de ouvir Deus pisando por cima da copa das amoreiras, e Deus vai sair na frente. Eu quero que você entenda nesta noite que Deus chama pessoas com missões específicas. Sabe por que Deus me deu essa mensagem para pregar aqui nessa noite? E eu usei esse tema: Deus cuida da sua descendência. É para você descansar o coração em primeiro lugar. Para você não ficar, como dizem em um dos estados do Nordeste, não ficar aperreado com o futuro. Segundo, há pessoas nesse culto aqui, pastor, que Deus vai levantar com uma unção do Espírito diferenciada para a glória dele. E você não está no culto, você está aqui nessa noite. E nós vamos encerrar esse culto orando por você, que Deus falou o seu coração. Eu quero lhe chamar aqui na frente com permissão do pastor. Pastor Rinaldo, Deus falou algo comigo. Eu não preguei uma mensagem aqui para impressionar você em hipótese alguma. Deus me deu essa mensagem para dizer a você que Deus vai lhe dar uma unção diferenciada.
Vai ter pagamento de preço, vai ter batalha, vai ter guerra. Pastor Irinaldo, Deus falou comigo, corre para cá. Pastor, eu vou aí porque eu tenho me preocupado com o futuro dos meus filhos, da minha família. Corra para cá. Só você sabe o que Deus falou com você. Às vezes Deus usa só uma frase. Um homem que era um grande empresário, segura aí, enquanto vocês vêm. Um homem era um grande empresário e faliu a empresa dele. Aleluia. E ele ficou desesperado. Meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer da vida? Eu sempre fui um